aí a gente chega na hipertensão, né? Por que que a hipertensão é uma das maiores portas de entrada para as doenças cardiovasculares? Então, a gente tem doença cardiovascular e a gente tem as doenças arteriais. Beleza. Então, o que acontece? A hipertensão é um problema na homeostasia. Tem alguma coisa errada ali nessa homeostasia. Então, a maioria dos quadros de hipertensão são tidos como hipertensão essencial. O que que é hipertensão essencial? É aquela que não tem uma causa, não tem causa nenhuma conhecida. Por causa disso. Não. É genética. A pessoa simplesmente desenvolveu hipertensão. Faz exercício, se alimenta bem e desenvolveu hipertensão essencial. Agora, outras têm causa ali, 5 a 10% pode ter alguma causa, né, na retenção de líquido, alguma doença endócrina, por exemplo. E aí a gente tem essas situações. Bom, o que acontece, né? O risco relativo de doença cardiovascular cresce muito com a pressão arterial. Quando a gente observa aqui, né? Então, isso daqui saiu do livro de Fisiologia Médica do Ganon. Então, fui lá, né? Peguei, falei, pô, achei isso aqui legal. Então, uma pressão baixa, tá ali 90 para menos, 60 para menos. Aqui é a sistólica e aqui é a diastólica. A normal está ali até no máximo 120, ou seja, a famosa 12 por 8. O pré-hipertenso está acima de 12 abaixo de 14, acima de 120 abaixo de 140, chegando até 90. E aí a gente tem uma hipertensão estágio 1, acima de 140 abaixo de 160. E de 160 para mais de 180, a gente tem uma hipertensão muito grave, hipertensão muito alta. E a gente vê aqui, podendo chegar a 180 por 120. Aqui é uma pressão extremamente elevada. E aí o que acontece? A gente está falando do pós-carga. O que seria pós-carga? O ventrículo esquerdo fez a sua ação, lançou sangue. Ele vai encontrar resistência vascular periférica, né? Essa resistência arterial. E agora sim a gente está tendo pós-carga, que é a carga que acontece após a ejeção. E aí o que acontece? Quanto mais alta a pressão arterial, mais a sobrecarga que o coração vai ter. Maior vai ser o pós-carga. O que pode levar àquela hipertrofia que a gente falou mais cedo, quando eu estava explicando ali a insuficiência cardíaca. Então, essa hipertensão não tratada, então a medicação entra para reduzir essa pressão para níveis de normalidade, para evitar esse problema no ventrículo esquerdo que vai levar, com o passar dos anos, a uma falência desse coração, né? Vai levar a uma insuficiência cardíaca. Falência não, insuficiência é o termo mais correto. Uma insuficiência cardíaca, joia? O que pode levar a problemas pulmonares também. O grande problema da hipertensão crônica está nos baroreceptores. Por algum motivo, os baroreceptores, eles não conseguem entender que essa pressão está elevada. Então, eles estão com a pressão de 15 por 9, e o baroreceptor não informa ao sistema nervoso simpático, sistema nervoso central, que a pressão está elevada, que tem que baixar, tem que fazer vasodilatação, ou tem que diminuir a frequência, tem que fazer alguma coisa. O baroreceptor olha e diz que está ok. É mais ou menos aquela situação. Você já deve ter pensado nisso. Se você já andou atrás de um caminhão de lixo. Então, vamos imaginar que você está dirigindo e parou atrás de um caminhão de lixo, não tem como ultrapassar. O cheiro está te incomodando. Aí você olha o gari que está em pé ali, que desce, que pega a sacola de lixo. Esses caras têm que ser muito respeitados. Sem contar que eles são VO2 de atleta, né? Você olha e fala assim, como é que esse cara aguenta o cheiro? Então, ele está exposto àquele cheiro há tanto tempo que o sistema nervoso dele, né, o sistema, o nervo olfativo, se adaptou. Ele não percebe mais o cheiro forte. Não percebe mesmo. Eu experimentei isso, vocês sabem que eu era vendedor de gás na minha juventude. Então, chegou uma época que eu não sentia mais o cheiro de gás. Então, se eu entrasse numa casa e a pessoa, o cliente falasse que está vazando, tem cheiro de gás, eu tinha que me desculpar e pedir para ele me mostrar onde estava o botijão, porque eu não sentia o cheiro. Por quê? Eu me adaptei, né? Anos e anos sentindo aquele odor do gás, o meu sistema, né, olfativo deixou de perceber isso. Claro, os anos passaram, eu saí dessa vida, graças a Deus, né? E mudei de vida. Hoje, o sistema entende. Se eu tiver um vazamento de gás, eu vou perceber. Mas naquela época, não, porque eu estava adaptado. Então, algum mecanismo faz com que o baroreceptor se adapte a essa elevação de pressão, né? E não tem uma explicação exata. A explicação mais aceita é a pressão sobe levemente, o baroreceptor percebe que subiu, mas nível que é saudável, então ele não sinaliza, se adapta àquilo.
E isso vai acontecendo ao longo do tempo e ele vai se adaptando aos poucos aqui, de maneira que a pessoa está com 15 de pressão e o barorreceptor não reflete nenhum tipo de sinal para que ocorresse uma vasodilatação ou para que ocorresse uma maior filtragem de sangue ali nos rins para poder eliminar líquido, ou seja, nada acontece. Essa hipertensão crônica geralmente acontece na hipertensão que é essencial. Bom, a arteriosclerose, ela é a grande entrada para isso. Por quê? A gente vê aqui uma artéria normal e aqui a gente tem uma progressão com aquela placa que diminui a passagem de sangue, vai diminuindo, até praticamente vedar, né? Não vai chegar a vedar, mas vai diminuir muito. Então, aqui a pressão aumenta demais. Essa é a nossa pressão arterial periférica. E aí esse organismo vai ter que se adaptar. Vai ocorrer o quê? Maior esforço do coração por conta disso. E aí, isso, né, a gente tem o quê? Uma lesão endotelial ali, uma disfunção vascular, a formação de placas. Então, resultado, risco de infarto agudo do miocárdio, risco de acidente vascular cerebral e risco de insuficiência cardíaca. Para e pensa comigo. Quando começa a fazer o depósito de placas de gordura na região interna da artéria, eu vou ter deposição de macrófagos. Isso vai levar à inflamação. A inflamação vai levar à quimiotaxia, que vai levar à divisão de células, que vai aumentar a região. E essa inflamação sistêmica vai diminuir a flexibilidade das artérias, ou complacência, que é o nome, o termo mais correto para a gente falar disso. Então, se a complacência arterial diminui, essa artéria está mais rígida. Então, agora eu tenho dois problemas. Problema um, eu já tenho ali um depósito de gordura que diminuiu a luz do vaso, a passagem do sangue. Problema dois, esse vaso está enrijecido. Ele não consegue aquela elasticidade, aquela complacência. Isso aumenta ainda mais a resistência periférica. Joia? Alguém abriu o áudio, pode falar? Eu abri. E Fala. tem o problema 3 também, né, professor? Que a gente perde aquele bombeamento por elasticidade das veias que ajuda o teu coração e aí você acaba sobrecarregando ele ainda mais com problema secundário. Boa observação, Daniel. Tá ligadão, hein, cara? Isso aí. Se tá enrijecido, a gente vai perder essa bomba de impulsionamento do sangue. Corretíssimo, corretíssimo. Então, galera, 4 problemas agora. Obrigado, Daniel. Mais um problema colocado ali. E por aí a gente vai aumentando a cascata de zicas colocadas ali. E aqui eu consegui essa imagem, não fui eu que fiz, tá? Peguei essa imagem com um amigão meu que trabalha com isso, que é médico, falou, cara, tem uma imagem até mais boa para você, e mandou essa imagem aqui. Muito bacana para você ver, que é uma artéria muito comprometida. E aí, aquilo que eu expliquei mais cedo, eu botei aqui para vocês, olha. Ventrículo esquerdo responde como músculo de academia, que é sobrecarga crônica e hipertrofia miocárdica. Inicialmente, volume sistólico, pressão arterial média de 200. Com o tempo, o débito cardíaco esquerdo vai cair, a gente vai ter uma congestão pulmonar, que é aquilo que eu expliquei mais cedo, que vai levar a um edema pulmonar. E esse edema pulmonar vai levar a uma hipóxia, uma diminuição da presença de oxigênio nesse sangue. Olha isso. E aqui a gente tem um coração normal, você vê que o ventrículo esquerdo é maior, né? A parede é maior do que do direito. E aqui o que acontece? Como ele vai hipertrofiar mais, quero chamar a sua atenção para esse espaço vermelho aqui, esse espaço vermelho aqui. Pois, Aldo, então essa hipertrofia ela é ruim mesmo, né? Porque vai diminuir o espaço de saída do sangue, né? Do ventrículo, sim. Essa hipertrofia concêntrica, ela vai para dentro. A hipertrofia gerada pelo treino, pelo cardio, ela é uma hipertrofia excêntrica, vai aumentar aqui fora, não vai alterar aqui dentro. Então, vai deixar o músculo mais forte para ejetar o sangue. Esse é a grande diferença do coração de atleta, que é o coração hipertrofiado, que ele é mais eficiente, para o coração, né, com hipertrofia vinda de hipertensão arterial. Então, isso vai afetar com o quê? O débito cardíaco. Por isso que o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado, ele vai cair. Por quê? Tem menos espaço interno. Olha o problema. Agora eu tenho um sistema arterial que não está funcionando bem, não tem elasticidade, diminuição da passagem de sangue, como o Daniel bem lembrou aqui, diminuição dessa força elástica para empurrar o sangue, e agora eu tenho uma saída de sangue menor por conta da hipertrofia. E as pessoas às vezes acham que a pressão arterial não tem problema nenhum, a pressão alta. Tem, gente, e muito, e muito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não ter esse tipo de problema. Por isso que é hipertenso, tem que medicar. Faz atividade, a musculação é fantástica para melhorar a complacência arterial em médio e longo prazo.
Mas aí um médico, cardiologista, tem que acompanhar para ele saber se ele vai manter a medicação, se vai retirar a medicação. É ele que vai ter que dizer, a partir de exames, para ele verificar como é que está o sistema. Joia? E aí, fantasma da ópera, não digo, resumo da ópera, para a gente poder adiantar aqui. Evolução da insuficiência cardíaca esquerda. Aumento da resistência periférica, resistência vascular. Aumento da força do pós-carga, que é do coração tentando botar o sangue para fora. Hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia concêntrica. Falência ventricular, ele vai começar a ficar insuficiente. Edema pulmonar, baixa difusão de oxigênio e hipóxia sistêmica, aquela canseira crônica que a pessoa tem. Olha os eventos vindo a partir do aumento da pressão arterial, da doença vascular, vai levar a doença cardíaca agora, que é o quê? Uma insuficiência cardíaca, que pode levar a outros desdobramentos, como o edema pulmonar. Percebe? Então, isso daqui é conhecimento que não é conhecimento morto, né? Você, profissional da área de saúde, profissional de educação física, outros vão poder explicar agora, com muito mais propriedade, por que a atividade cardiovascular, cardiorrespiratória é importante para a saúde, para evitar esse tipo de problema. Pegou? Então, aumentando aí as nossas possibilidades de trabalho.